1 Samuel 12, do verso 1 até o verso de número 5. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cãs, os meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vô-lo restituirei. Então responderam: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado em minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Oremos mais uma vez, peçamos a Deus que abençoe a sua palavra ao nosso coração, nos ajudando a honrar e bendizer o nome dele na noite desse dia. Nosso Deus, nós queremos pedir ao Senhor que nos abençoe com a tua palavra, que ela nos renove e fortifique o nosso coração, para que, de acordo com aquilo que ela nos ensinar, nós sejamos capacitados pelo Senhor para aprender. É o que eu peço ao Senhor, por mim e pelos meus irmãos, no nome de Jesus. E que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. No nome de Jesus. Amém. Eu fico pensando, quando eu olho para esse texto, sobre o impacto que nós temos causado enquanto igreja, enquanto povo de Deus, na vida das outras pessoas. Eu não sei se vocês pensam nisso, mas às vezes eu penso, até que ponto realmente nós temos, de certa forma, como igreja, como pessoas na nossa individualidade, impactado a vida daqueles que estão conosco, à volta de nós, que trabalham com a gente, que fazem parte da nossa família, sei lá, pessoas das mais variadas. Até que ponto a nossa vida, o nosso modus operandi, o nosso jeito de ser no nosso dia a dia tem confrontado e feito a diferença na vida das pessoas. Isso me traz à memória, por exemplo, a figura de Nelson Mandela. Nelson Mandela foi uma pessoa tão significativa e importante para a África, e inclusive para aquela questão da libertação do apartheid. Foi aquele grande conflito que existiu na África contra os ingleses durante décadas e décadas, onde, achando-se pessoas superiores, muitas vezes escravizavam e maltratavam aquele que é a imagem e semelhança de Deus, e que eram seus irmãos e que vieram da mesma árvore genealógica deles. A única diferença que existia era a cor da pele. Mas muitas vezes foram destratados, maltratados e desonrados. Mandela foi uma voz, na época, que se levantou contra todo tipo de atrocidade que começou a existir já desde o começo em relação à sua raça, em relação ao seu povo. Quando você vai em Joanesburgo, Joanesburgo é um lugar rico da África, ok? É a África do Sul, é um lugar muito rico mesmo. Você não vê pobreza ali, pelo menos para os lugares onde eu fui, eu não vi. E fiquei em hotéis ali totalmente diferentes do que eu fiquei, por exemplo, no Malawi, que é no sul da África, mas que é de uma pobreza que dói na alma. É uma coisa assombrosa. Mas na África do Sul não é assim. E um dia à noite, eu estava com algumas pessoas que me levaram até lá, para que a gente pudesse dar um curso de teologia durante uns dias lá, para aquele povo tão carente. E nós fomos a um mall, que se chamava Mall de Nelson Mandela. O mall é um shopping.
ok? E nós fomos ao shopping de Nelson Mandela. O nome foi dado, quando você chega no shopping, tem uma estátua enorme, grande, do Nelson Mandela lá, onde os negros, os brancos, as pessoas que vão até o mal, olham e reconhecem a vida, a luta e o empenho que aquele homem teve, no sentido de tentar unificar povos, de tentar destruir a ideia de raça superior e coisas nesse sentido. Ele impactou profundamente não só a sua região, o seu continente, mas todos os continentes por onde quer que ele andou. Ele foi alguém que de fato fez a diferença nesse mundo, lutando por uma causa, ok? Eu não estou discutindo aqui os modus operandi dele, eu estou dizendo que ele foi impactante e que a vida dele foi uma vida que serviu de referência para muitas outras pessoas se engajarem num tipo de trabalho que era absolutamente relevante na tentativa de fazer com que povos e nações pudessem olhar uns aos outros sem tanto preconceito e descriminalização. E quando você chega lá, existe uma estátua enorme de Nelson Mandela, onde as pessoas prestam respeito e reverência a tudo aquilo que ele significou nesta sociedade, ou principalmente na sociedade mundial, tão às vezes dominada por tantos preconceitos e por tantas ideologias. Adolf Hitler nasceu na Áustria, numa cidadezinha chamada Braunau. Eu fico imaginando como deve ser bonita aquela cidade. Ele nasceu em 1889 e morreu quando? 1945, né? Essa é fácil de saber, né? Em abril de 1945, ele, segundo alguns, deram cabo da própria vida. E onde ele morou durante muitos anos, onde ele nasceu, na verdade, foi comprado por uma pessoa. E depois, lá para os idos da década de 70, 80, o governo comprou a casa. Comprou a casa e tirou a família de lá, que ficou tipo um marco ali. E quando você chega na casa, existe uma pedra enorme, com dizeres cravados na pedra. E os dizeres são esses: pela paz, pela liberdade e pela democracia. Fascismo nunca mais. Milhões de mortos servem de advertência. Em frente à casa onde ele nasceu. Se por um lado você tem Mandela, que lutou por coisas que pudessem servir para o crescimento, o avantajamento de uma sociedade melhor, por outro, quando você chega na casa onde nasceu Adolf Hitler, você se encontra ali, com essa pedra, cravado nela, dizeres absolutamente negativos contra aquele que foi um dos homens mais ruins, levianos da história que se passou neste mundo. A questão é, como é que nós impactamos as pessoas que estão à nossa volta? Ou positivamente ou negativamente. Ou positivamente como cristãos, mostrando a glória de Cristo através da nossa vida, ou às vezes como pseudo-cristãos, dando mau testemunho, ofendendo a Deus, tendo palavras mais sujas do que limpas nos lábios e mostrando a desglória daquele que nós dizemos ser santo e ser o nosso rei e que exige de nós uma postura completamente diferente. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a história deste homem aqui, para mim, ela é muito impactante. Este homem aqui, ele vive duas situações completamente distintas. Ele foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Ele acumula dois ofícios nele. Somente Samuel é assim, mais ninguém. Ele é um homem que julgou Israel posteriormente à época dos juízes, e depois foi um homem que foi instituído como profeta de Israel, sendo o primeiro de todos eles, ainda que as Escrituras Sagradas também falem de Moisés como sendo um profeta, quando as Escrituras dizem que depois de mim será levantado um profeta maior do que eu. E ele é lógico e é óbvio que ele não estava falando de Samuel, ou de Isaías, ou de Jeremias, ou de qualquer um outro homem comum. Ele estava falando a respeito de Cristo, de Jesus. Mas a rigor, teologicamente falando, ele foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. A rigor. Assim que se trata de textos e de vidas de pessoas que foram importantes na história da redenção, nesse sentido, pelos ofícios que elas utilizavam. E este homem foi desde pequeno conduzido nos caminhos do Senhor.
As Escrituras dizem que ele é resultado de um milagre, vocês conhecem a história dele. Capítulo 1 e capítulo 2 de 1 Samuel mostram claramente como é que este moço nasceu. Ele nasceu de um milagre de Deus, muito parecido com aquilo que Cristo fez com Maria. A questão é que houve uma relação de Eucana com Ana, para que ele pudesse nascer. Mas a mulher era estéril, não podia ter filhos, e Deus fez brotar no ventre dela este menino. E ela o consagrou a Deus e o educou nos caminhos de Cristo de forma extraordinária. Ele foi crescendo, ela levou ele para o templo, e ele foi ser educado pelo maior de todos os sacerdotes da época, que era Eli, que tinha 3 filhos que não valiam nada. História interessante, e que acobertava o pecado dos filhos, que passava a mão nos erros que os filhos cometiam. E Samuel estava ali sendo educado por Eli, para se tornar um dos homens mais eminentes, fortes e poderosos de Israel, que conviveu não somente com Saul, mas com aquele que seria o maior rei de Israel de todos os tempos e da história antes de Jesus Cristo, que foi Davi. Foi com ele que este homem andou, e foi ele que foi ungido por ele, ainda menino, na casa dos 17 para 18 anos, frágilzinho, dos olhinhos claros, bonitos, da pele avermelhada, onde todo mundo desprezava, porque aparentemente o porte de Davi não era grande coisa. Mas ele disse que tinha lutado com um leão e com um urso, e tinha ganhado a luta. Só que às vezes a gente olha para as coisas grandes e belas, e acha que elas são imponentes, e nos esquecemos daquilo que é aparentemente reprovável aos nossos olhos, e é ali que está a concentração de poder e de força. Porque todo mundo, quando foi ungir Saul como rei, disse: este aqui é bonito, grande, forte, ele sobressai a todos os outros. E aí quando o Samuel foi à casa do pai de Davi, e chegou ali: você tem mais um? Tenho esse aqui. Tem mais outro? Tenho esse aqui. Você tem mais algum filho aí? O que eu tenho lá é uma coisinha assim, um canicinho, uma coisa que não é muita coisa, uma coisa que não é grande coisa. E aí quando Davi foi lá, foi ungido como rei de Israel. Posteriormente ele assumiu o ofício. Antes de assumir o ofício, houve a guerra dos filisteus contra os israelenses, e aí Davi vê Golias xingando e ofendendo todo mundo. Ele diz: o que esse incircunciso está falando contra o Deus Todo-Poderoso? Quem é ele para falar o que ele está dizendo contra Deus? E os irmãos dele ainda quiseram calá-lo. Eu fico imaginando que Davi era o tipo daquele irmão mais novo, chato, muito chato, porque o irmão dele olhou para ele e disse: cala a boca, o que você veio arrumar de confusão aqui? Fica quieto, moleque. Ele levantou, foi para cima resumindo a história, do Golias, mas antes disso, o Saul disse para ele: mas como é que você vai, ainda menino, lutar contra um homem experimentado como esse? Ele disse: olha, eu estava pastoreando o rebanho do meu pai, que também não era muita coisa, viu, gente? Não era grande riqueza pecuária, não, tá? Mas eu estava lá pastoreando o rebanho do meu pai. Veio um leão para matar as minhas ovelhas. Eu matei o leão. E depois veio um urso, e eu matei um urso. Gente do céu. Antes de começar o nosso culto, nós estávamos conversando, eu, o Carlos, a Rita e o Marcelo, antes da gente orar lá dentro. E o Marcelo ia fazer uma corrida lá na África do Sul de 90 quilômetros. Ele já fez de 70, mas ele ia fazer essa de 90, e o Covid-19 atrapalhou a ida dele para lá. Eu disse para ele assim: correndo naquela savana, naquela selva, nem com um leão atrás, eu paro e vou para cima dele. Falou: ou é eu ou é você. A oração mais forte vai deixar o sobrevivente vivo. Agora, onde é nessa vida que eu ia aguentar correr 70 ou 80 quilômetros? Deixo o leão atrás. Não correria, nunca. Davi parou, encarou o leão e encarou o urso. Foram com homens deste calibre, desta dimensão, deste vulto que Samuel viveu. E ele não foi um ser isolado neste mundo. Ao contrário, ele viveu de tal forma que o impacto da vida dele impactou outras pessoas. Ele ungiu Saul, depois ungiu Davi como rei de Israel, para que o ofício do reinado fosse estabelecido, e daquele momento em diante um reino forte e poderoso que apontava para o grande reino de Cristo fosse instituído em toda a geração política, econômica e social de Israel. Nunca mais na história, nunca houve um reino como o de como o de Davi, nunca. E foi entre os grandes que este homem viveu.
A história de Samuel, para mim, é uma história comovente, de alguém que viveu na simplicidade, mesmo transitando entre os palácios, e mostrou a glória de Deus através de uma vida profundamente compromissada com o Evangelho, a ponto de, no final da vida, os filhos dele não se alinharam com a palavra de Deus e não o sucederam como sacerdote, e não o sucederam como profeta, é verdade, mas não por mau testemunho dele. Contrário do que aconteceu com Eli. Quando você lê a história de Eli, os filhos de Eli aceitavam suborno, os filhos de Eli se prostituíam na entrada do templo, os filhos de Eli pegavam o que era mais precioso para eles, os filhos de Eli não valiam nada. E Eli não podia levantar uma voz que fosse contra o seu filho. Samuel não. Ele torna público que a sua vida era uma vida de fidelidade a Deus. Agora, se aprouve a Deus na eternidade, não desejar amar os filhos dele e querê-los como eleito, aí já não era mais problema de Samuel. E eu acho que é isso que a gente tem que correr, e é por essas coisas que a gente tem que viver na nossa vida. É ensinando, é admoestando e é mostrando o caminho, para que os nossos filhos não tenham o que dizer contra nós, para que eles vejam sempre um bom testemunho na nossa vida. Agora, se Deus aprouve não eleger alguns para a glória e para a salvação eterna, eles não terão em nós a desculpa para dizer: eu sou assim por causa do meu pai, eu faço isso por causa da minha mãe, eu vivo assim porque na minha casa nunca teve tal coisa e tal coisa. Esse para mim é um grande cuidado. E aqui, nesse texto, a evidência de que a vida deste homem era diferente se torna cada vez mais palpável, dimensionável. Que impacto ele causou na vida das pessoas com quem ele viveu? Como foi que ele agiu a tal ponto das pessoas verem a vida impactante dele e profundamente transformadora dele na sociedade onde ele estava? Como é que ele fez? Primeira coisa que esse texto nos ensina é que Samuel impactou as pessoas à sua volta através da maneira com que as pessoas o conheciam, através da propagação de uma vida com que ele viveu, de tal forma que as pessoas podiam ver nele uma pessoa diferente. Ele era conhecido como um servo de Deus. É por isso que o verso número 1 e 2 começam dizendo assim: então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que já tendes o rei à vossa frente. Eu já envelheci, estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. De mamando a caducando, ele atravessou décadas. E a vida dele era uma vida impactante porque ele viveu como um servo de Deus. As pessoas sabiam que desde pequeno ele foi instruído na Escritura. Ele não era uma pessoa, um homem, ele não foi um menino, um adolescente, uma criança que foi problemática. Ao contrário, desde o seu nascimento até agora, numa idade certamente avançada, as pessoas podiam olhar para o procedimento dele e ver que ele era diferente, que as atitudes dele eram atitudes diferentes, que o modus operandi de vida dele era um modus operandi de vida completamente diferente. E eu creio que é isso que fez dele alguém que impactou a sociedade, pela maneira com que as pessoas o conheciam, pela maneira com que as pessoas o viam. A religião na vida dele não era simplesmente vir de vez em quando ao domingo, não era simplesmente ler um livro de teologia para criar debate, não era simplesmente estudar um tema no Wikipédia para dizer que sabe alguma coisa. Ao contrário, de mamando a caducando, da primeira idade à última, ele estava envelhecendo e morrendo, e ele diz assim: vocês viram o meu procedimento, olha como eu andei, olha para a minha história. Eu tenho contexto, eu tenho história, eu tenho vida. Não é vida maculada, não é vida inchada, não é vida suja, imunda, com qualquer outro tipo de participação ou de participabilidade em algumas coisas que desonram a Deus. Ao contrário, olha o meu procedimento. E isso para mim aqui é muito significativo, porque se nós quisermos, de certa forma, sermos diferentes na época em que nós vivemos
nós tínhamos que ter essa coragem de pedir para as pessoas olharem para o nosso procedimento como servos de Deus. Nós precisávamos dizer assim: olha como eu tenho vivido, olha como eu tenho procedido, olha como tem sido o meu dia a dia na minha vida. Eu já ouvi muitas pessoas que foram ficando mais velhas dizendo que elas podiam dizer o que quisessem, porque na verdade elas estavam ficando mais velhas e tinham a liberdade de falar até bobagens, se quisessem. Só tolo pensa uma coisa dessa. Biblicamente falando, onde é que tem parâmetro para isso? Onde? Onde é que está escrito na Bíblia que você ficando mais velho, você pode dizer o que você quiser? Você pode ofender, você pode xingar, você pode destratar as pessoas, você pode deixar de ser infiel a Deus. Onde é que está escrito isso? Porque na vida de Samuel não é isso que eu vejo. Vocês conhecem todo o meu procedimento, a maneira com que eu vivo, a minha atitude, a forma que eu tenho de agir, o meu andar, o meu proceder, o meu viver. Esse é o significado da palavra proceder aqui, procedimento. Eu digo isso porque uma vez eu conversava com um senhor, falecido já, e bem conhecido na época, e conhecido até hoje. Se eu dissesse o nome dele, muitos aqui conheceriam, já de idade, na igreja presbiteriana no Brasil, e que chegou a ocupar cargos importantes na igreja. E às vezes acabava a aula lá no seminário, a gente ia tomar um cafezinho com ele lá no France Café, e ele dizia assim: eu cheguei numa idade que eu posso dizer o que eu quero. E eu ficava olhando aquilo e eu dizia: meu Deus do céu, eu ainda menino, né? Diante de um homem de quase 90 anos, quem era eu, né? Mas depois você vai amadurecendo, você vai pensando, você vai crescendo, inclusive teológica e biblicamente, você vai dizendo assim: não tem idade para você ter autonomia para dizer o que você quer. Você tem que dizer sempre o que Deus quer. E toda a nossa vida e o nosso procedimento nunca deve ser voltado para nós e para o nosso umbigo, mas apontando para Cristo e para a sua glória. Então eu não posso dizer o que eu quiser, nem se eu seja velho, nem se eu for velho, nem que os anos avancem na minha vida. O meu procedimento tem que ser procedimento correto em todos os sentidos. Já envelheci, estou cheio de cãs. Eu estou com poucas cãs, porque também eu tenho pouco cabelo, né? O Flávio Laval, vocês pensam que tem muita idade, é porque ele tem muita cã, mas ele não tem muita idade. Você já está com 60 anos? Tá nada, é novo ainda o Flávio Laval. Eu sei que muitos julgaram no coração assim: meu Deus, só 60? A lataria dele já, né, teve algumas funilarias para se fazer, obviamente, tá? Mas você olha para mim e diz assim: você tem pouca cã, eu tenho pouco cabelo. Aí você, Flávio Laval tem muita cã porque tem muito cabelo, né? Mas o texto diz aqui: já envelheci, os meus cabelos estão brancos, os meus filhos estão no meio de vocês. O meu procedimento é diferente. Eu nunca fui mau testemunho para os meus filhos. Eu nunca agi de forma equivocada com os meus filhos. Se eles não quiseram seguir o ofício profético, não se deve isto à minha vida, porque eles estão com vocês aí, e eu estou dizendo isso na frente deles. Hein? Fala que um discurso desse aqui não é impactante. Ele está com todo mundo ali, e ele diz assim: os meus filhos estão com vocês, e nem eles podem levantar no meio de vocês e dizer assim: é mentira o que você está dizendo. E se tem uma coisa que nós somos conhecidos, é na nossa intimidade, né? A gente pode vestir a roupa do jeito que for, pode pentear o cabelo, até mesmo colocar uma peruca. A máscara a gente pode customizar e deixar do jeito que quiser. Agora, na nossa casa, na nossa família, dentro das nossas relações, nós não conseguimos esconder o que nós somos. É impossível. É ali que você mostra o tamanho das suas unhas. Mas ele diz assim: o meu procedimento está aí. Eu creio que se nós quisermos impactar pessoas à nossa volta, nós não temos que viver de acordo com os ambientes. Nós devemos ser o que nós somos, em todos os lugares onde nós estamos. De preferência, honrar e bendizer o nome de Cristo, para que as pessoas nos conheçam como servos de Deus e olhem o nosso procedimento e vejam que onde quer que nós estejamos, Ele é o mesmo. É assim que nós somos.
pessoas que amam a Cristo, que se devotam a Cristo e que têm temor de Cristo. Não pense que o tempo vai passando, a idade vai chegando e você tem autonomia para dizer o que você quer. Não se engane, não se deixe levar por tolices. Isso não é verdade. Homens de Deus, de jovens ao avançar da idade, precisam sempre de proceder de forma em que as pessoas à sua volta vejam a vida dele e uma vida que aponte para Cristo e para a glória de Cristo. Segunda coisa, o texto também nos ensina que ele impactou as pessoas, não por uma vida, um procedimento correto, mas o procedimento correto dele tinha um contexto. Ele estava alinhado com uma vida de santidade e de integridade. É assim que nós precisamos aprender a impactar as pessoas que estão à nossa volta. O verso de número 3 diz assim: eis-me aqui, testemunhai contra mim, e perante o Senhor, e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, das mãos de quem aceitei suborno, para encobrir com ele os meus olhos. E se eu fiz isso, eu restituo. Gente, só para vocês entenderem uma coisa, ok? Se alguém entrasse aqui, ou alguém te enganasse, roubasse um celular seu, vamos dizer assim, e levasse embora. E aquele indivíduo cai no arrependimento, ele chega para o Helder e diz: Helder, olha, eu caí numa tentação, eu vi o seu celular ali, novo, dando sopa em cima de uma mesa, acabei pondo no bolso e levando embora. E acabou que sumiu o celular, eu acabei vendendo, eu estava numa situação difícil. Então eu tenho que restituir a você. Na nossa cultura, ele simplesmente ia ali na loja, compraria um celular igual o que ele roubou do Helder e daria para ele, correto? Nesse contexto aqui, não. A restituição aqui era dar 4 vezes mais o que ele roubou. 4 vezes. Senão não se cumpria a lei, e se não se cumprisse a lei, era morto, apedrejado, porque roubou, e a lei da restituição exigia um valor tão grave e tão alto, que pesava no bolso. Para quê? Para que ele não viesse cometer aquilo novamente, porque se ele viesse cometer aquilo novamente, a pobreza jamais se apartaria da sua casa e da sua família. Então ele teria que pensar 2, 3 vezes, ao invés de roubar alguém. Ah, se isso fosse feito no Brasil. Nós estaríamos provavelmente nos ajuntando para fazer uma cesta básica para o Lula, né? Por exemplo. Né? Cesta básica, vamos dar uma cesta básica para o Lula, sem problema nenhum. Vamos dar uma cesta básica para o Lula, sem problema nenhum. E se esses 42 milhões realmente foram desviados, provavelmente a gente teria que ter uma restituição de mais de 100 e tantos milhões, né? E também a gente poderia, de repente, ajudar alguém, né, numa situação como essa. Não sei. Esse era o contexto. E sabe o que esse homem aqui faz? Ele diz assim: de quem eu encobri, de quem eu roubei, de quem eu tomei. Ele tinha autonomia para isso. Assim como Eli e os filhos dele, quando alguém chegava no templo para oferecer sacrifícios, eles roubavam as pessoas, eles tomavam delas. É por isso que eles foram mortos, os dois no mesmo dia, e Eli morreu também, caindo da cadeira e quebrando o pescoço. A história está aí para mostrar. Tal era a leviandade, a maneira má com que eles agiam e o procedimento equivocado que eles tinham como sacerdotes, como profetas, como homens de Deus naquela sociedade, cujo propósito era agir de maneira íntegra, de maneira santa, receber os sacrifícios, cumprir com cada um de acordo com os sacrifícios que eram trazidos a eles, oferecer os sacrifícios específicos pelos pecados e pelas falhas, mas eles roubavam. Eles tomavam do próximo, eles oprimiam as pessoas. Os filhos de Eli eram tão levianos que eles se prostituíam com as mulheres dentro do templo. Está escrito isso. Vida de falta de santidade, de integridade, a mentira, o suborno, o roubo. Quando Samuel elenca esse tipo de coisa aqui, ele elenca dentro de um contexto em que anteriormente a ele, era assim que os sacerdotes faziam. Ele não está falando palavras ao vento. Ele não está dizendo coisas sem nexo. Ele está dizendo de quem eu roubei,
de quem eu aceitei suborno, a quem eu defraudei. Por quê? Porque foi assim que foi feito antes dele. Foi feito isso. E isso para mim é muito importante, porque a resposta deles posteriormente vai mostrar e comprovar o quanto eles realmente entendiam. Então responderam: em nada nos defraudastes. É assim que a igreja e nós precisamos viver no contexto em que nós vivemos. Nós precisamos impactar as pessoas com santidade, com uma vida de integridade. E essas coisas que são tão pequenas, aparentemente, no nosso procedimento diário, que devem regular a nossa vida. Que as pessoas devem olhar para nós e ver em nós honestidade, fidelidade, integridade, honra. Essas coisas não são obsoletas, elas não caíram no desuso. Ao contrário, essas coisas são coisas necessárias para que a glória de Cristo seja vista através de nós. E para que as pessoas vejam o poder de Deus em nós. Para que as pessoas vejam a honestidade em nós. Eu fico imaginando que tem se virado a igreja. Um irmão da igreja não pode vender uma joia, porque se ele vender uma joia, quem compra às vezes não paga. A irmã não pode vender uma roupa como uma segunda opção para ela poder ter um ganho melhor, como faz a Virgínia, por exemplo, porque muitas vezes a pessoa compra a roupa da Virgínia e não paga. E tem a desfaçatez, a cara de madeira, de peroba, de não passar nem um olhinho na cara e ainda ir lá comprar mais devendo. Como é que pode? São coisas que não cabem às vezes na minha cabeça, humanamente falando, de ver o prejuízo que às vezes as pessoas dão umas às outras, sendo que o procedimento delas deveria ser santo. A nossa palavra deveria ser posta, empenhada, e a gente deveria cumprir. Simples assim, mas muito simples. Olha, eu vou fazer isso. Pode esperar que eu vou fazer. Tá bom, eu vou fazer. Mas essas coisas foram se tornando adequadas, e alinhadas a um tipo de pensamento completamente destoante daquilo que a verdade da Escritura Sagrada nos ensina. Nós fomos sendo corrompidos nas beiradas por esse tipo de procedimento, de atitude. Então a gente vê a corrupção parece que salta aos nossos olhos. A gente vê as pessoas aceitando suborno e acha que a gente pode aceitar também. Aí todo mundo quer comprar paletó, não pode. São coisas que às vezes vão acontecendo assim na nossa vida, que a gente perdeu a noção, perdeu completamente a direção, o âmbito. Não pode. Jesus já advertiu os soldados nisso e dizia para eles: contentai-vos com o vosso soldo. Nós temos policiais aqui, nós temos pessoas envolvidas na área da justiça aqui. Você acha que essas pessoas nunca foram tentadas, serem seduzidas por isso? Dizer: irmão, olha, é o seguinte, claro que sim. Mas não é porque os outros fazem isso que nós cristãos devemos fazer. E olha, isso não é coisa de cristão, não. O não cristão deveria fazer a mesma coisa. Eu me lembro de uma história que meu pai contava. E todo mundo já morreu dessa história, provavelmente, porque isso foi lá para os anos 60 e pouco, 70, né? Meu pai estava na polícia, eles prenderam, na época, um indivíduo que era um dos grandes assaltantes de banco do estado de São Paulo e era terrorista. E aí eles pegaram muito dinheiro. Eles foram para a delegacia e meu pai, que tinha feito a apreensão, ele chegou com o bandido, etc. E aí tinham outras pessoas lá e disseram: e aí, Nelson, do dinheiro que sobrou aqui, nós vamos estar fazendo uma parceria aí, uma rachadinha. Você entra nessa? Meu pai disse: olha, eu não tenho problema nenhum, se vocês quiserem fazer isso, vocês vão fazer isso aí. Só que todo o tijolo que tem lá na minha casa, tem porque eu trabalhei para colocar. Essa honra ninguém me tira. E meu pai era uma pessoa assim. E eu aprendi muito dessa questão de ser correto e tentar colocar a palavra e pagar as coisas em dia e ser honesto com quem eu devo, com ele mesmo, ele sendo um homem ímpio. Porque era assim que ele era. E se eu tiver irmão que não é assim, não foi por causa do meu pai. Não foi. Santidade e integridade. Foi isso que esse homem chegou diante de todo mundo e disse assim: de quem eu roubei? Porque se eu fiz isso, sabe o que eu falo para você?
eu restituo 4 vezes mais. Imagine se tivesse umas 10 pessoas que dissessem assim: você fez isso comigo, você fez isso comigo, e fosse verdade. Estava quebrado, onde é que Samuel ia viver? Ele tinha que restituir, e a lei da restituição exigia que fosse restituído, não uma por uma, mas 4 vezes uma. Lembram daquele que subiu que era baixinho, como que é o nome dele? Zaqueu. Lembram de Zaqueu? Quando Jesus entrou na casa dele, ele disse assim: se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ele cumpriria a lei, somente isso. E olha que era muito dinheiro, não era pouco. E eu creio que a igreja do Senhor precisa aprender a viver assim. A gente precisa de certa forma, reavaliar muitas ações na nossa vida, desde os nossos filhos pequenos até as pessoas de mais idade na vida da igreja. Santidade, isso não deixou de ser exigido na Bíblia. A palavra de Deus diz: sede santo porque eu sou santo, santificai-vos. A palavra de Deus nos chama a uma vida assim. Não significa que você não vai ter o seu momento social de riso, de alegria, de brincadeira, mas cuidado, porque as Escrituras Sagradas dizem, lá em Abacuque 1,14, que os olhos do Senhor, eles não aguentam ver o que é mal. O Senhor é tão puros de olhos que Ele não pode contemplar as coisas ruins. Está escrito isso. E se a gente quer impactar as pessoas à nossa volta de forma diferente, elas precisam ver em nós atitudes diferentes. Não atitudes que simplesmente nos recomendem socialmente falando, cheio de etiquetas e de glamour. Não, mas uma vida radical, de mudanças éticas e morais, que sejam realmente constatatórias de que Cristo vive em nós. Pronto. É isso. Agora me assusta não, eu não me assusto com essas coisas, mas me faz pensar o quanto nós estamos equidistantes enquanto igreja de um alinhamento genuíno com Jesus, porque nós temos um nível cada vez mais crescente de adultérios e de separações na igreja, de pessoas que não são capazes de perdoar umas às outras. Como? Se as Escrituras dizem, se você não perdoar, você não é perdoado. Por exemplo, onde o índice de homossexualidade, de prostituição, de adultérios, são cada vez maiores. Nós temos perdido a dimensão do que o Evangelho exige. Nós não temos encanto nenhum da Escritura, qualquer tipo de homologação a isso. Não tem. Não tem. A Bíblia sempre é monogâmica, nunca poligâmica. Nunca. Não existe lugar nenhum da Bíblia que se aceite que um homem case com 3, 4 mulheres, em nenhum lugar. Nenhum. Se isso aconteceu, é resultado da inclinação mais pecaminosa do coração do homem. Agora, não existe na Bíblia isso. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a sua mulher e disse, os dois sejam uma só carne. Ele não disse os 3, os 4, os 5, os 6. Não está escrito isso. Né, Léia? A Léia riu lá. Se nós quisermos impactar, nós precisamos de fazer isso. E avaliar o nosso coração para que a nossa vida seja santa, seja íntegra em tudo aquilo que a gente fizer. E uma outra coisa aqui para mim, a partir do verso 4, que também é bastante confrontadora no que diz respeito ao impacto que este homem causou na sociedade, é que, tentando fazer uma distinção um pouco da santidade e integridade, e aqui já mais para a maneira com que as pessoas o viam, né? O verso 4 vai dizer assim, uma terceira coisa, ele passa pela vida de forma ilesa, onde as pessoas que o viam nele alguém que era uma grande referência para a vida delas. E é o que nós precisamos, são de referenciais de honestidade, de integridade. Isso para mim é o que vale, sinceramente. Isso para mim são coisas que eu avalio muito, ok? O verso vai dizer assim, então responderam, em nada nos defraudaste, nem nos oprimistes, nem tomaste coisa alguma das nossas mãos. E ele lhes disse, o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje
testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. Existiam duas pessoas ali muito importantes, ainda que uma depois se mostrou que ele era importante pelo ato do ofício e não pelo caráter, que foi Saul, né? Mas existiam duas pessoas ali muito importantes nesse diálogo. Quem eram? Deus e o rei. E sabe o que o Samuel faz? Ele diz assim: eu chamo Deus como testemunha. Eu já ensinei aqui na escola dominical, quando nós tínhamos, e se Deus quiser nós teremos novamente, sobre o mandamento de que, a respeito de jurar pelo céu, pela terra. Não existe na Bíblia lugar que diga que você não pode jurar em nome de Deus. Diz que você não pode jurar em nome de coisas supérfluas. Essa você não pode. Agora, em nome de Deus, chamar Deus como testemunha é um juramento. E ele chama Deus como testemunha aqui, exatamente para que ele não tivesse o mínimo medo de lançar o nome de Deus em vão. Você sabe o que é lançar o nome de Deus em vão? Eu já ensinei aqui também. Lançar o nome de Deus em vão significa alguém que é cristão dar mau testemunho. Por onde quer que ele vá, ele não honrar o nome de Deus. Não é simplesmente dizer assim: quem sabe, se Deus quiser, esse ano o Vasco ganha o Campeonato Brasileiro. Falou o nome de Deus em vão. Não, falou o nome do Vasco em vão, porque o Vasco não vai ser campeão brasileiro nunca. Pode esquecer. Nós não vamos ver isso acontecer, pelo menos daqui a vários anos. Mas às vezes a pessoa diz: lançou o nome de Deus em vão. Isso não é lançar o nome de Deus em vão. Lançar o nome de Deus em vão é chamar Deus para testemunhar algo que está errado, mentiroso, que ele não pode ser testemunha, e você, nas convicções, desonra o nome dele, chamando ele para testemunhar com você de coisas que não são verdadeiras. Lançar o nome de Deus em vão é sair como cristão nesse mundo dando um mau testemunho, ofendendo e desonrando o nome de Deus. Isso é lançar o nome de Deus em vão. Não é: puxa vida, eu vou orar para que o Cristiano Ronaldo faça um gol aí no jogo. Pode orar, se você quiser orar por ele, você ore. Aí não ora para ele fazer gol não, ora para ele converter. Melhor. Só exemplos para que vocês entendam como é que este homem impactou. A vida dele era uma vida ilibada, a ponto dele chamar Deus como testemunha dele e chamar o rei como testemunha dele. Não era coisa pequena. Ele está aqui dizendo: eu juro por aquilo que é sagrado, Deus e o rei a quem eu ungi, que o que eu estou dizendo para vocês é a mais absoluta expressão da verdade. A gente vai conhecendo o filho, né? E você toma cuidado, porque tem filho que às vezes fala: eu testemunho em nome de Deus. Filho, pelo amor de Deus, isto não é brincadeira. Chamar Deus como testemunha é algo extremamente complicado, difícil, não porque há algum problema nisso, mas porque quando nós fazemos isso, isso deve ser feito de tal maneira que Deus realmente olhe e fique do nosso lado. Porque chamar alguém como testemunha é trazê-lo para o teu lado. Já pensaram na implicação disso? É exatamente isso que ele faz aqui. Então responderam: em nada nos defraudastes, em nada nos oprimiste, em nada. Ou seja, os outros antes dele oprimiram, defraudaram, mentiram, subornaram, roubaram, se deitaram, se prostituíram com mulheres. Eles não tinham esse testemunho. As pessoas olham o nosso procedimento, irmãos. Nós é que nos enganamos achando que ninguém está vendo a gente, mas estão. Está surgindo uma modalidade nova aqui na igreja, né? Alguns irmãos que têm ido a clubes de tiro para atirar em finais de semana. E a gente vai lá, a resenha que é boa, né? Você fica depois conversando, batendo papo. E você vai aprendendo, vai conhecendo pessoas diferentes que nós não estamos acostumados, por exemplo. E nós tivemos a oportunidade de conhecer o Coronel Pacola, agora uma pessoa que trabalha junto com ele, que é o Rafael, e também é do BOP. Falamos que na nossa igreja, eu falei do Hélio, eu falei do Major, que é o Michel, e de algumas pessoas que também são da nossa igreja e que eles também têm referência e conhecem. Aí nós estávamos lá esses dias, batendo um papo e tal, a pessoa conversando com a gente, e eu fui com o pai da Fernanda Breder, o Sérgio,
Dr. Sérgio, um médico anestesiologista, que gosta também do esporte. Falei, Sérgio, você não quer ir lá? Ele falou, eu vou com você lá. Falei, então vamos. Aí fomos lá, eu apresentei, depois a gente estava conversando com a pessoa. Eu disse, esse aqui é um amigo, Dr. Sérgio, e é um amigo nosso, ele veio aqui hoje para conhecer o lugar, o ambiente, né? E ele disse assim, e eu falei, o meu nome é Nelson. Ele disse, Pastor Nelson, né? Eu disse, Pastor Nelson. Ele falou, nós conhecemos o Senhor, nós sabemos quem o Senhor é. Eu disse, glória a Deus, porque a gente não vai ali para fazer arruaça, bagunça e nem dar mau testemunho. E ainda que a gente não tenha contatos com pessoas desse tipo, né, de prática, eu acho que é um lugar onde a glória de Deus deve ser vista no nosso coração e no nosso procedimento. Assim como o Marcelo, que é um maratonista, a gente, para correr 10 quilômetros é uma grande dificuldade. O Marcelo, ele sai para comer feijoada, correndo 10 quilômetros com a feijoadinha assim, comendo, né? E sem dúvida, onde ele está, inclusive com a sua esposa, com a Lu, com pessoas que correm junto com ele, que é um tipo de esporte que nós não estamos acostumados a esse nível de competição, Cristo tem sido visto na vida deles. Eles têm dado testemunho a respeito de Cristo. Perguntar quem é o Marcelo Cantão hoje, na área do esporte, da corrida, as pessoas da elite da corrida do Mato Grosso conhecem o nosso irmão, só para vocês terem uma ideia. Assim o Cauê, filho do Ney, que joga tênis, mesma coisa. Qual é o nosso procedimento a despeito dos esportes que nós gostamos de praticar? Onde nós chegamos, as pessoas nos conhecem pelo quê? Quando ele disse para mim assim, nós conhecemos o senhor é o pastor Nelson. Eu tinha dito que meu nome era Nelson, e aí ele colocou a qualificação antes, né, do nome. Eu disse, meu Deus, vamos lá. E já os convidei para vir aqui na nossa igreja. Tanto o coronel quanto esse outro rapaz do Rafael. Olha, se você quiser ir na nossa igreja, nós estamos tendo culto e tal. Aproveitei a oportunidade para fazer a propaganda e falar da Escritura. E algumas perguntas eles me fizeram, inclusive, referentes à Bíblia, lá, em alguns momentos que nós tivemos. Só estou contando um pouquinho do nosso impacto, meu, do Cristian, do Flávio, do Sérgio, né, do Gabriel, Gondaline, da gente que gosta de juntar-se para ir lá, agora da Carol Laval, né, Felipe, pessoas que gostam assim, e que às vezes se reúnem para poder ter esse momento de descontração e de resenha, num lugar que é também um lugar saudável para a gente, onde as pessoas vêm e fazem uma diferença pela nossa maneira de ser. E eu creio que é assim que nós temos que aprender a viver, lá na repartição pública, na corrida, né? Lá em qualquer lugar onde você está, em qualquer ambiente onde você esteja. Por quê? Porque foi exatamente isso que Cristo fez. Cristo é muito maior do que Samuel, do que eu e você. A referência que nós temos não é simplesmente de Samuel como profeta, porque profeta maior do que ele foi Jesus. Em Jesus está aglutinado os ofícios de profeta, de rei e de sacerdote. E sendo profeta, rei e sacerdote, ele tinha uma referência de si mesmo como Deus Todo-Poderoso, que impactava as pessoas por onde quer que eles iam, ou onde quer que ele ia. Como é que as pessoas conheciam Cristo? Como aquele que veio ao mundo, o Deus homem, o Filho do homem. É assim que as pessoas olhavam para Cristo como profeta. Este é um profeta, esse é o profeta Jesus de Nazaré. Era assim que as pessoas se referiam ao nosso Senhor, reconhecendo a vida dele, reconhecendo a maneira dele ser, reconhecendo como um grande servo de Deus, capaz de curar, livrar as pessoas de enfermidades, trazer respostas para os dramas das pessoas. Como é que as pessoas conheciam Cristo? Como um homem de santidade, porque ninguém tinha o que falar contra ele. A vida dele era uma vida impoluta, sem manchas, sem falhas de caráter, em nenhuma instância. Ele foi batizado não porque existiam manchas de pecado nele, mas para que ele cumprisse toda a lei, todo o profeta, e ninguém pudesse levantar um questionamento sequer contra a pessoa do nosso Redentor. Ele viveu de forma santa neste mundo, um mundo pecado, um mundo pecador, um mundo moído pelas coisas impuras e imorais, e ele viveu como um homem santo e reto.
Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele era a grande referência e é ainda a ser imitado, o grande exemplo para a minha vida e a sua, como Deus, homem que Ele é. Diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Hitler, Mandela e qualquer outro indivíduo neste mundo. A vida dele foi uma vida ilibada. Quando tentaram falar, tentaram dizer coisas contra ele, quando tentaram incriminá-lo de maneira injusta e perversa. Não porque realmente ele havia cometido algum crime. Esse é o Cristo que foi crucificado, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida. E se aqui e ali às vezes nós temos errado e falhado, muitas vezes desonrado a Deus, nós temos o auxílio dele como nosso mediador. É aquele que perdoa os nossos pecados, que tira a nossa culpa. Culpa é algo terrível, pelo qual o indivíduo tem que aprender a conviver com ela durante anos e anos, quando ele não conhece aquele que a tira. Somente Cristo tira a culpa que inferniza e que atemoriza o nosso coração. Ele é aquele que causa grandes impactos na nossa vida. Merece ser honrado e exaltado por nós. Peça a Ele que te fortaleça, que te anime. Olhe para a vida de grandes santos, elas são importantes realmente para nós, mas Cristo é o maior. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele te socorre, Ele te ajuda em todo e qualquer momento. Nas suas falhas e nas suas debilidades, Ele está aí, estendendo as mãos e nos ajudando a caminhar nesta vida. Se arrependa, peça perdão e o auxílio do grande profeta Jesus de Nazaré. Vamos orar? Abençoa, Deus, a Tua palavra. Obrigado por ela. Obrigado porque ela nos chama a uma vida diferente. E é isso que nós queremos, ser diferentes. E pedimos a Deus que o Senhor renove a nossa fé e a nossa esperança em Jesus, para que a cada dia nós consigamos bendizer e exaltar o Teu santo nome. Muito obrigado por estarmos aqui, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela realmente aquece a nossa alma, nos mostra como nós devemos viver. Seja honrado por nós, seja exaltado por nós e nos perdoe às vezes que nós não temos conseguido viver da maneira como o Senhor exige, às vezes que nós pecamos contra Ti, Te ofendemos, Te desonramos. Deus, conduza-nos ao arrependimento, para que diante das nossas falhas, nós também sejamos tocados por Ti, para sermos diferentes do que nós somos. Em nome e para a glória de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus o Filho e o consolo do Espírito estejam sobre vós, eleitos de Deus, hoje e sempre, ajudando-vos a impactar as pessoas que estão à volta de vocês, essa sociedade, este mundo, agora e sempre. Amém e amém. Irmãos, vamos rapidamente, eu queria falar duas coisas. Primeira delas, olha, tem bastante lugar na igreja vago, porque nós estamos com o número diminuído. Então, vocês que são jovens e gostam de ficar perto uns dos outros, procurem sentar um pouquinho mais distante, deixar lá atrás os irmãos que têm filhos pequenos, para que eles fiquem lá com os seus filhos, tanto desse lado quanto daquele. Não precisa ficar amontoado, não. Pode separar um pouquinho, tá? Para depois do culto vocês conversam, vocês batem papo, mas só para a gente dar uma esparramada, para não correr nenhum tipo de risco, ok? Estejamos orando pelo nosso país, Brasil, pelo mundo todo, estejamos pedindo a Deus que traga conforto, consolo ao nosso coração, em momentos de expectativa como nós temos vivido. Também quero trazer notícias do pastor Eurípides. Hoje acabou a quarentena dele, graças a Deus ele está bem, né? Até onde a gente saiba, a Esther, esposa dele, não contraiu o Covid-19, né? Então, graças a Deus, a partir dessa semana ele estará em atividades novamente, com a graça do Senhor. O nosso presbítero Camarão, que tinha suspeita, não teve nada. O presbítero Marlon, que teve suspeita, também não teve, né?
Então, se tem alguém mais com suspeição, é a Natiele. Nada que seja provado, mas também está com suspeita, né? Então, estejamos orando pelos nossos irmãos, porque comprovadamente falando, até agora só o nosso irmão pastor Eurípides. E continue orando por ele, continue orando pelos irmãos mais idosos da igreja, continue orando para que você também possa participar das coisas de Deus e Deus te dê graça no seu trabalho, na sua vida, permitindo com que você tenha mais confiança do que medo, porque o medo não é fácil, ele é terrível. Essas coisas foram plantadas assim de uma forma muito, muito difícil para todos nós. Então é justificável. E se você não tem, não despreze quem tem. Não ache que o que tem é mais fraco. Não é assim. A gente lidar com coisas diferentes uns dos outros. Temos que respeitar o modo do nosso irmão tratar com as situações da vida dele também. Tá? Então vamos fazer assim. Teremos as nossas lives terça e quinta-feira. E se Deus quiser, domingo estaremos de novo aqui. Não sei como é que vai ficar essa questão. A questão parece querendo diminuir, para não termos novamente um lockdown, eles estão querendo diminuir o horário, como é que é o nome? O toque de recolher, que das 22h50 para as 17h. Nós, 8 horas, temos que, ao terminar de falar, vocês cumprimentarem uns aos outros e dizer bye bye. E o horário para nós é até as 8 horas. Tá? Deus abençoe todos, tenham uma boa semana, um beijo no seu coração, um abraço forte e que você siga confiante em Cristo.